R$ 135 mil. Foi o que meus pais gastaram no casamento da minha irmã. Eu sei o número exato porque calculei mais vezes do que qualquer pessoa razoável deveria. O salão custou 210 mil. O vestido, 55. As flores, 45. O buffet, 70. A banda, 40. O fotógrafo, 30. O bolo, 20. E o resto evaporou em guardanapos com monograma, mexedores de coquetel personalizados e uma fonte de chocolate que 3 pessoas usaram. Minha cirurgia na coluna teria custado R$ 75 mil do bolso. Minha mãe disse não para 75 e sim para 135 e fez isso na mesma temporada, da mesma conta bancária, sentada na mesma mesa de cozinha onde minha avó me ensinou a usar uma calculadora de bolso. Vovó Doroteia tinha um ditado. Ela me colocava no colo, punha aquele Texas Instruments nas minhas mãos e dizia: números não mentem, Lara. As pessoas mentem. Mas números, nunca. Ela tinha razão sobre os números. Errou em uma coisa só. Não imaginou que as pessoas que amava precisariam mentir. Eu devia te contar sobre aquela mesa de cozinha. Por que importa? Era de madeira de lei. Arranhada por 30 anos de lição de casa, ceias de Natal e cotovelos da minha avó. Morávamos em Alphaville, o tipo de condomínio onde os gramados pareciam iguais e os problemas ficavam escondidos atrás das portas de garagem. A casa dos meus pais ficava num cul-de-sac na Rua das Acácias. 3 quartos, 2 banheiros. Uma hipoteca que meu pai refinanciou 2 vezes. Doroteia, minha avó materna, morava a 11 minutos de distância, numa casa menor com móveis melhores. Cheirava a creme Pond's e café preto e guardava bala de caramelo num pote de cristal perto da porta. Todo sábado de manhã, ela me buscava e sentávamos na mesa da cozinha dela, e ela me ensinava coisas que meus pais nunca pensaram em ensinar. Como equilibrar uma caderneta, como ler um recibo, como contar troco sem olhar para as mãos. Se algum dia um rapaz te disser que te ama, ela falou uma vez, batendo na calculadora com o dedo indicador, peça para ele te mostrar o extrato da conta. Amor é matemática, filha. Ou soma, ou não soma. Eu tinha 10 anos. Não sabia o que era extrato bancário, mas ri porque ela riu. E o riso dela fazia o pote de bala tremer. Ela me deu aquela calculadora na última vez que a vi. Escreveu um bilhete num pedaço de fita crepe e colou dentro da tampa da bateria. Para minha Lara, conte tudo. Confie na matemática. Eu não sabia que ela estava doente. Ninguém me contou que ela estava doente porque eu tinha 10 anos e os adultos decidiram que eu não era velha o suficiente para a verdade. Foi a primeira vez que minha família decidiu o que eu era velha o suficiente para saber. Não seria a última. Doroteia deixou 2 planos de poupança educacional, um para mim e um para minha irmã Beatriz. Minha mãe mencionou uma vez, no velório, do jeito que se menciona um comprovante de estacionamento. Fato, já passando adiante, vovó cuidou de tudo. Eu assenti, tinha 10 anos, confiava nos adultos. No papel, eu era a filha de ouro. Notas máximas. Capitã do time de vôlei por 2 anos. Honra ao mérito. Minha mãe me apresentava para as amigas do clube de leitura como um fundo de investimento que rendia acima da expectativa. Minha Lara vai ser médica. Dizia como quem anuncia uma ação certa. Eu nunca perguntei se queria ser médica. Já estava no portfólio. Beatriz era 2 anos mais velha. Bonita do jeito que fazia as caixas de supermercado darem amostra grátis e pouco interessada em estudar. Minha mãe descrevia isso com precisão cirúrgica. Beatriz é diferente. Precisa de mais apoio. O que isso significava, traduzido do dialeto materno de amor como contabilidade, era que a coluna da Beatriz exigia mais investimento porque o retorno projetado era menos certo. Eu era de baixa manutenção. Era o ativo que se gerenciava sozinho. Eu não sabia, aos 10, 14 ou 17 anos, que ser de baixa manutenção não era elogio. Era decisão orçamentária. Me formei no colégio em maio, 18ª da turma, com um plano. Medicina na USP, depois residência, depois a vida que minha mãe vinha anunciando para o clube de leitura havia 6 anos. Tinha as notas, as provas, as atividades. No papel, todo número apontava para cima. O acidente aconteceu 4 dias depois. Eu dirigia para o supermercado comprar copos descartáveis para a festa de formatura. Um homem chamado Dalberto
Correu o sinal vermelho na marginal, o limite era 40 km/h. Ele estava a 82. Eu sei esses números porque pedi o boletim de ocorrência 3 anos depois, quando aprendia a auditar sinistros de seguro e na época ler laudos de acidente, já era só mais uma terça-feira. A caminhonete acertou o lado do motorista. Meu carro rodou 2 vezes e parou contra um hidrante. O airbag abriu. O cinto segurou, mas algo na minha lombar não segurou. As vértebras L4 e L5 comprimidas, o disco entre elas rompeu, e um pedaço pressionou o feixe nervoso que controlava minha perna esquerda. Não lembro da ambulância. Lembro das luzes fluorescentes no corredor do hospital Albert Einstein, e lembro da cirurgiã ortopédica, uma mulher de cabelo curto grisalho e óculos de leitura pendurados no cordão, parada ao lado da minha cama com uma imagem da minha coluna no tablet. Você vai precisar de fusão lombar, disse ela. L4, L5. Quanto antes, melhor. Quanto mais esperar, mais dano nervoso acumula. Quanto? Perguntei. Ela pausou do jeito que profissionais da saúde pausam quando a resposta envolve dinheiro. O procedimento fica entre 250 e 400 mil. Com o convênio dos seus pais, seu custo seria mais ou menos 75 a 100 mil. 75 mil. Eu fiquei ali fazendo conta nos ladrilhos do teto. Meus pais tinham reserva. Meu pai trabalhava em suprimentos de uma rede de supermercados. Minha mãe era gerente administrativa numa clínica odontológica. Não eram ricos, mas não eram pobres. Tinham casa própria no condomínio e uma filha que acabara de passar na USP com bolsa parcial. 75 mil. Eles tinham. Eu tinha certeza. Eu estava certa numa coisa. Meus pais tinham o dinheiro. Estava errada sobre o que planejavam fazer com ele. Liguei para minha mãe do leito do hospital num domingo de manhã. O telefone tocou 4 vezes, o que significava que ela estava decidindo se atendia, porque Nancy sempre atendia no segundo toque quando queria falar e deixava chegar no quinto quando não queria. Oi, filha. Como você está se sentindo? Mãe, conversei com a cirurgiã. A fusão, o custo do bolso vai ser uns 75 mil, talvez 100, dependendo da taxa hospitalar. Posso cobrir parte com a poupança do meu emprego de verão, mas preciso de ajuda com o resto. 4 segundos de silêncio. Eu contei, porque mesmo então eu contava. Filha, ela esticou a palavra como puxa-puxa. O casamento da sua irmã é em maio. Já demos entrada no salão e no buffet, e você sabe como funciona. Uma vez comprometido, está comprometido. Não podemos mexer em nada agora. De algum lugar atrás dela, talvez a sala, eu ouvi Beatriz rindo. Leve e fácil. Do jeito que se ri quando nada no seu corpo está quebrado. Mãe, eu não sinto a perna esquerda às vezes. O médico disse que quanto mais esperar, você é jovem, é forte, vai dar um jeito. 3 palavras. Expostas. Claras. Sem espaço para interpretação. Como um recibo de negativa carimbado em vermelho. Sua solicitação foi analisada e não atende aos critérios de cobertura no momento. Eu disse, tá bom. Disse do jeito que mais tarde aprendi a dizer para as operadoras de plano de saúde quando negavam um procedimento que eu sabia ser válido, quieta, anotando, já planejando o recurso. Só que não havia recurso para sua mãe escolher uma fonte de chocolate no lugar da sua coluna. O casamento foi no dia 14 de maio. Eu sei porque o Save the Date ficou na geladeira dos meus pais por 3 anos depois. Uma foto brilhante de Beatriz e Bruno num campo de flores com a data em letras cursivas douradas. Beatriz sempre disse que queria casar antes dos 21. Tinha 20. Bruno era 22, vendedor júnior numa concessionária em Alphaville, com dentes bons e talento para dizer a coisa certa na hora errada. No papel era charmoso. Na planilha era um passivo com score de crédito que minha avó chamaria de otimista. O casamento foi num clube em Itu. 200 convidados, quarteto de cordas na cerimônia, banda de 7 na recepção, 3 coquetéis signature, um deles chamado Beatriz Rosa e com gosto de arrependimento, embora eu possa estar projetando. Eu fui. Fui porque minha mãe disse, vai significar o mundo para sua irmã, e porque eu ainda não tinha aprendido que significar o mundo era a moeda da minha mãe para coisas que me custariam e beneficiariam outra pessoa. Fui com andador. Alumínio escovado, do tipo com bolinhas de tênis nos pés porque o modelo hospitalar custava R$ 200 por dia alugado.
e eu tinha feito as contas. Usei um vestido azul marinho que pedi online por R$ 185, porque me abaixar para experimentar roupa numa cabine não era algo que meu corpo fazia mais. Sentei na mesa 14, no canto de trás, perto da porta da cozinha, entre um casal que eu não conhecia e uma tia idosa que passou a recepção inteira me contando sobre a prótese de quadril dela. Sentei ali e contei. 210 mil para o salão. Tinha ouvido minha mãe dizer no telefone para a irmã, o orgulho vibrando por baixo do número como uma nota grave. 55 mil para o vestido Beatriz. Tinha experimentado 9 antes de escolher o que a fazia se sentir princesa. Frase da minha mãe, dita com a satisfação de quem produziu pessoalmente a princesa. 45 mil para as flores. 40 mil para a banda. 30 mil para o fotógrafo que ficava pedindo para tirar o andador do fundo. 20 mil para o bolo de 4 andares. Fondant, flores de açúcar que levaram 2 dias para fazer e 30 minutos para comer. E a fonte de chocolate, 45 mil. 3 pessoas usaram. Eu observava da mesa 14 e calculava o custo por uso em 15 mil por pessoa. Se incluísse a opção de chocolate branco que ninguém tocou, o número ficava pior. 135 mil. E minha mãe ficou no microfone num vestido lavanda e disse, estou tão orgulhosa das minhas meninas. Beatriz, você merece cada coisa linda desta sala. Depois olhou para mim, mesa 14, andador, vestido azul de 185, e acrescentou, e Lara, filha, você está tão forte hoje. Forte. Disse como um brinde, mas caiu como uma fatura. Revisamos sua conta e determinamos que sua força é suficiente. Nenhum apoio adicional será fornecido. Meu pai ficou atrás dela segurando uma taça de espumante. Não falou. Olhou para mim uma vez. Do jeito que se olha para um cheque que sabe que devia ter emitido, mas não emitiu. Depois olhou para outro lugar. 5 meses depois do casamento, o SUS aprovou minha cirurgia. 5 meses de papelada, ligações, salas de espera e uma assistente social chamada Denise, que processava meu pedido com a eficiência de quem fazia 12 por dia. A cirurgia foi no Hospital das Clínicas, Hospital Escola, o que significou que um residente assistiu, o que significou que o procedimento demorou 40 minutos a mais do que deveria. A fusão deu certo. A recuperação não foi rápida, porque 5 meses de espera significaram 5 meses de dano nervoso adicional, o que significou 6 meses de fisioterapia, em vez de 3. Fiquei no quarto de recuperação sem flores na mesinha, sem balão, sem mãe na cadeira ao lado da janela. Nancy estava em Alphaville cuidando da casa de Beatriz enquanto Beatriz e Bruno estavam em lua de mel em Fernando de Noronha, viagem que custou 23 mil, porque naquele ponto eu já tinha começado a rastrear os números do jeito que algumas pessoas rastreiam mágoa, automaticamente e sem decidir. Uma enfermeira entrou para checar meus sinais vitais. Mulher baixa, cabelo ruivo, prancheta. Está se sentindo bem? Alguém vem te buscar? Olhei para a cadeira vazia. A mesinha vazia. O corredor onde ninguém caminhava na direção do meu quarto. Eu me viro, eu disse. Foi a primeira vez que usei essas palavras. Saíram lisas, sem rachadura na voz, sem hesitação, como se eu tivesse ensaiado. Não tinha. Mas minha mãe tinha escrito o roteiro e eu tinha decorado do jeito que filhas decoram as coisas que as ferem, completamente, permanentemente, sem tentar. Você já viu alguém entregar tudo para a pessoa ao lado e depois virar para você e te chamar de forte? Já sorriu num casamento enquanto seu próprio corpo desmontava, somando os números na cabeça porque a matemática era a única coisa que ainda fazia sentido? Se já você já sabe o que eu fiz em seguida. Eu saí, não de forma dramática, não à meia-noite com mala e discurso. Saí do jeito que água sai de um copo rachado, devagar, depois, de uma vez. Florianópolis não foi um plano. Florianópolis foi um alfinete num mapa que eu cravei de olhos fechados porque precisava de uma cidade longe o suficiente de Alphaville para não esbarrar na minha mãe no Pão de Açúcar por acidente. 2.200 quilômetros. Calculei o custo de combustível em 2060, incluindo uma pernoite num hotel simples em Curitiba, onde os lençóis cheiravam a alvejante e a máquina de gelo zumbia a noite inteira como se tentasse me dizer algo. Cheguei com 6.000 reais, uma mala e a calculadora da minha avó. A mala tinha roupas,
A calculadora tinha a letra de uma morta. Não tinha certeza de qual precisava mais. Meu primeiro apartamento era um conjugado no centro de Florianópolis. 1.200 por mês, sem condomínio, uma janela virada para o leste. O carpete era da cor de aveia que desistiu de si mesma. A cozinha tinha 4 metros de bancada, um fogão de 2 bocas e uma geladeira que fazia tanto barulho que eu batizei de Geraldo, porque parecia um homem com opinião. Mas a janela dava para o leste e de manhã, quando o sol entrava, transformava a poeira no ar em algo quase intencional, como se o quarto estivesse tentando. Eu fazia fisioterapia naquele carpete todo dia, às 5:30 da manhã. Os exercícios eram simples: ponte, pássaro-cachorro, inclinações pélvicas, dead bugs, nomes que pareciam absurdos para movimentos que me davam vontade de gritar. A fusão tinha estabilizado as vértebras, mas 5 meses de espera deixaram um dano nervoso que o cirurgião descreveu como gerenciável com reabilitação consistente, que em linguagem médica significa "isso vai doer por muito tempo", e preferimos não falar isso em voz alta. Eu me virava. Essa palavra de novo. O emprego veio 3 semanas depois que cheguei. Analista de sinistros na Plano de Saúde Sul, uma operadora com sede em Porto Alegre e filial em Florianópolis, 34 mil por ano. Minha mesa ficava numa baia perto do banheiro. Meu trabalho era ler contas médicas centenas por dia e decidir se os códigos batiam com os procedimentos, se os procedimentos batiam com os diagnósticos e se tudo somava. Descobri que era muito boa em fazer as coisas somarem. Comecei a ler as contas médicas de outras pessoas do jeito que algumas pessoas leem romances. Toda conta era uma história. Alguém ficou doente, alguém foi tratado, alguém foi cobrado, e alguém operadora, paciente, família recebeu a conta. As que me tiravam o sono eram as negativas. Uma menina de 17 anos em Blumenau, cuja cirurgia na coluna foi negada porque a autorização prévia chegou 2 dias atrasada. Um homem em Joinville, cuja fisioterapia foi cortada na 12ª sessão, quando o médico recomendava 24. Eu lia aquelas contas e via meu próprio arquivo, e em cada uma delas o paciente que precisava de algo, o sistema que dizia não, e o silêncio onde a ajuda deveria estar. Eu processava aquelas contas com precisão, marcava os erros, e comecei a guardar um caderno, não porque alguém pedisse, mas porque os números contavam histórias que ninguém estava escutando. Marcos Mendes entrou na empresa 8 meses depois de mim. Analista de dados, alto, negro, usava os mesmos 3 gravatas em rotação e falava de planilhas do jeito que outros homens falam de futebol, com paixão, convicção e a crença inabalável de que todo mundo estava errado. Suas primeiras palavras para mim foram na máquina de café: "Você é a que pegou o erro de 340 mil na conta ortopédica mês passado." Na verdade, foram 341 mil. Eles arredondaram para baixo. Ele me encarou 2 segundos. Depois sorriu. "Sou Marcos. Acho que vamos ser amigos." Ele tinha razão. Almoçávamos juntos todo dia. Não porque éramos próximos, mas porque éramos os dois que preferiam números à conversa fiada, e o silêncio entre nós era confortável de um jeito que o silêncio entre mim e a maioria das pessoas não era. Uma tarde, a 5ª vez que me encontrou comendo sozinha na mesa, ele encostou na parede da minha baia e disse: "Você come sozinha como se fosse política da empresa. Tem algum formulário que eu preencha para participar?" Quase sorri. Quase. Marcos tinha o jeito de encontrar o fio solto na sua compostura e puxar com delicadeza, do jeito que se testa se um botão está prestes a cair. 3 anos depois que saí de São Paulo, meu celular tocou às 2 da manhã. O identificador dizia: "Casa Clark." Sentei na cama. Minha coluna protestou. Sempre protestava às 2 da manhã. Os músculos se contraindo como se estivessem se preparando para algo, e eu atendi. Silêncio. 10 segundos. Eu contei. Depois a voz do meu pai. Mais baixa do que eu lembrava, mais rouca, como se estivesse acordado havia horas decidindo se discava. "Sua avó teria orgulho de você." Desligou. Fiquei ali segurando o telefone. A tela escureceu. Geraldo, a geladeira zumbia. Estiquei a mão para a calculadora de Doroteia na mesinha de cabeceira. Eu a mantinha ali. Do jeito que algumas pessoas mantêm um copo d'água ou uma bíblia. E apertei uma tecla. Depois outra. Não calculando nada. Só escutando o clique. Clique, clique,
Clique, o som de algo que ainda funcionava. Ele nunca ligou de novo. Eu nunca liguei de volta. No papel, nada aconteceu aquela noite. Na prática, foi o mais próximo que meu pai chegou de um pedido de desculpas, e nós dois sabíamos que não bastava, e nós dois deixamos ser o que era. Os anos passam do jeito que os anos passam, quando você constrói algo do chão, devagar quando você está dentro deles, rápido quando olha para trás. Ano 2. Peguei um padrão de cobrança duplicada numa rede hospitalar que economizou 340 mil para a empresa e me promoveram a analista sênior. Ano 4. Uma consultoria no centro ofereceu o dobro do meu salário para auditar os clientes de saúde deles, e eu disse sim antes de terminarem a frase. Ano 6. Sentei numa reunião onde sabia mais sobre processamento de contas médicas que qualquer pessoa na mesa, inclusive o diretor financeiro do hospital, e pensei: posso fazer isso para os outros, ou posso fazer para mim. Protocolizei o CNPJ numa quinta. Consultoria Lara Clark. R$ 2.000 em taxas. Lembro o valor exato porque lembro o valor exato de tudo. O preço do meu apartamento. O custo da minha cirurgia. O número de dias desde a última vez que falei com minha mãe. Algumas pessoas fazem diário. Eu faço fatura. No papel, eu era história de sucesso. Bootstrapped. Self-made. O tipo de mulher que revista escreve com palavras como resiliente e determinada. Na vida real, eu era uma mulher que jantava sozinha 6 noites por semana e chamava de eficiência. No ano 8, minha empresa tinha 4 funcionários, um escritório de esquina na rua Bocaiúva com vista para a ponte e uma carteira de clientes que teria feito meus professores de pré-medicina a sentirem com algo próximo à aprovação. A calculadora de Doroteia ficava na minha mesa, bateria descarregada, tela escura. Eu não tinha trocado. Dizia para mim mesma que não precisava mais. Dizia muitas coisas para mim mesma. O contrato do convênio estadual chegou na minha mesa numa 2ª de setembro, 3 semanas antes de tudo mudar. 47 páginas. Auditoria de contas para uma rede de 12 hospitais em Santa Catarina. O tipo de contrato que transforma uma pequena empresa numa empresa de verdade, com retainer de 6 dígitos e cláusula de 3 anos, com opção de renovação. Marcos trouxe o contrato nas 2 mãos, do jeito que se carrega um bolo com medo de derrubar. Isso, disse, colocando na mesa, vale mais que a casa da maioria das pessoas. Você devia comemorar. Comemorações têm ROI péssimo. Eu pago o almoço. Essa é sua versão de comemorar. Esse é o problema, Lara. O problema é que almoço custa R$ 60 e uma festa custa 1.500. A matemática não é complicada. Ele sentou na cadeira em frente à minha, a que eu mantinha para clientes, mas que Marcos tinha reivindicado por pura repetição, e me olhou do jeito que às vezes olhava, como se estivesse rodando uma fórmula na cabeça e o resultado o preocupasse. O ROI emocional da sua família é negativo, Lara. Eu rodei os números. Não pedi para rodar meus números. Ninguém pede. Eu só entrego a auditoria. Ele sorriu, mas os olhos não. Marcos tinha aprendido, ao longo de 7 anos sentado naquela cadeira, exatamente até onde podia empurrar antes que eu ficasse quieta, e sempre parava uma frase antes da linha. Dessa vez estava bem em cima dela. Eu paguei o almoço, no restaurante da esquina. Comemos na sala de reunião porque meu escritório não tinha segunda cadeira que não fosse a cadeira do Marcos, e a cadeira do Marcos era, segundo ele, calibrada ergonomicamente para meu sofrimento específico. O contrato ficou na mesa a tarde inteira. Eu devia estar revisando o escopo, marcando as cláusulas de responsabilidade, calculando necessidade de equipe. Em vez disso, ficava olhando a primeira página, com o nome da nossa empresa em negrito. Consultoria Lara Clark. Meu nome e minha empresa, minhas jornadas de 14 horas, minhas férias canceladas e meus e-mails das 3 da manhã sobre discrepâncias de código que nenhum ser humano deveria se importar às 3 da manhã, mas que eu me importava porque me importar com os detalhes era a única coisa que eu sempre fui consistentemente boa. Todo mundo saiu às 6:30. Marcos foi o último. Ficou na porta do meu escritório e disse: vai para casa, Lara. O contrato ainda vai valer 6 dígitos amanhã. Eu sei, só vou revisar o... Você vai ficar aqui sozinha fingindo que é escolha em vez de hábito. Mas vai, revisa o contrato. Bateu 2 vezes no batente sua versão de tchau e saiu.
O prédio ficou quieto. Não silencioso, prédios no centro nunca são silenciosos. Sempre tem um caminhão, ou uma sirene, ou alguém discutindo vaga. Mas o silêncio interno, o tipo que acontece quando a última pessoa sai e o ar se acomoda na forma da ausência dela. Sentei na mesa. O contrato na minha frente. À vista da ponte atrás de mim, eu nunca virava para a janela quando trabalhava. O que Marcos dizia ser uma metáfora que ele se recusava a explicar para mim. A calculadora de Doroteia à minha esquerda, ao lado de uma caneca que dizia "Audite isso", em letras garrafais, presente de Marcos que eu fingia odiar. A tela da calculadora estava escura. A bateria tinha morrido em 2024 e eu não tinha trocado porque trocar significava abrir a tampa de trás. E abrir a tampa significava ver a fita crepe, e ver a fita significava ler a letra da minha avó. E ler a letra significava sentir algo que eu tinha arquivado numa gaveta que não abria. Olhei ao redor do escritório. Olhei de verdade, do jeito que se olha um cômodo quando se tenta ver pelos olhos de outra pessoa. Não havia fotografias. Nenhuma. Marcos tinha uma foto da mãe na mesa dele. Helena, nossa gerente, tinha 3 fotos dos filhos e um desenho de giz de cera que dizia "Mamãe é a chefe". Até o novo funcionário, que estava há 4 meses, tinha foto do cachorro. Minhas paredes tinham certificados emoldurados. Licença de contador. 2 prêmios do setor. Um diploma. Documentos que provavam que eu era qualificada. Não uma única coisa que provasse que eu era conhecida. Nenhuma flor de inauguração, porque não houve inauguração. Eu tinha me mudado num sábado e começado a trabalhar no domingo. Nenhum cartão de pai. Nenhuma carta de irmã. Nenhuma nota colada na porta dizendo parabéns ou temos orgulho, ou mesmo boa sorte. Eu tinha construído isso. Todo o cliente, todo o contrato, cada metro quadrado daquele escritório de esquina com vista para a ponte que eu nunca olhava. Construí do jeito que minha avó me ensinou, contando tudo, confiando na matemática. E a matemática estava correta. A matemática sempre estava correta. Mas o cômodo estava vazio. E pela primeira vez em 11 anos, o vazio não era algo que eu conseguia arquivar como eficiência ou independência ou foco. Era só vazio. Do jeito que uma casa fica vazia quando todo mundo se mudou e a última coisa que se ouve é o eco dos próprios passos. Passei 11 anos ganhando uma discussão com pessoas que não estavam na sala, construindo um caso que ninguém veria, compilando evidências do meu valor para um júri que nunca fora convocado. Meus pais não sabiam o nome da minha empresa. Minha mãe não sabia que eu morava em Florianópolis ou, se sabia, tinha descoberto por outra pessoa. Porque eu não tinha contado. Porque contar significaria admitir que ainda queria que ela soubesse, e admitir isso significaria que a matemática não fechava, e a matemática sempre tinha que fechar. Peguei a calculadora. Virei. O peso dela leve, plástico, comum era o mesmo de quando eu tinha 10 anos. Apertei um botão. Nada. Tela escura. Bateria morta. Uma máquina que antes funcionava, sentada num cômodo cheio de provas, sem fazer nada. Coloquei de volta e fui para casa. Janine Torres me ligou na semana seguinte. Tínhamos nos conhecido 7 anos antes numa clínica de advocacia popular, onde eu voluntariava ajudando pacientes sem convênio a navegar disputas de cobrança, e ela voluntariava revisando contratos pro bono. Agora era advogada especializada em direito de família e sucessões, e tinha aquele tipo de voz que faz você sentir que tudo vai ser resolvido, mesmo quando não vai. "Jantar", disse ela. Não era pergunta. "Estou ocupada." Você sempre está ocupada. Isso não é motivo. É diagnóstico. Quinta, 7 da noite, no restaurante italiano da beira-mar. Eu pago. Quase disse não. A palavra estava ali, carregada e pronta porque dizer não era eficiente, e jantar eram 2 horas que eu podia passar, revisando o escopo do convênio, e ficar sozinha era um sistema que eu tinha otimizado ao longo de 11 anos, e eu não gostava que as pessoas interferissem em sistemas otimizados. Eu disse sim. Não sei por quê. Talvez porque Janine nunca perguntava 2 vezes, e as pessoas que nunca perguntam 2 vezes geralmente valem o sim. O restaurante era quente, barulhento e cheirava a alho assado e vinho caro. Janine já estava sentada, cabelo escuro preso, óculos de leitura, uma taça de Malbec na frente como se estivesse ali havia horas embora tivesse chegado 3 minutos antes. Ela tinha aquela qualidade,
Algumas pessoas enchem o ambiente. Janine mobiliava. Pedimos. Falamos da carga de trabalho dela, do meu contrato, de uma amiga em comum que tinha se mudado para Balneário Camboriú e começado a fazer cerâmica, o que Janine achava admirável e suspeito ao mesmo tempo, coisas normais. O tipo de conversa que não custa nada e deposita algo pequeno numa conta que você nem sabia que tinha. Depois ela pousou a taça e me olhou. Você conversa com sua família? Não tenho o que conversar. Os números não fecham. Você diz isso bastante. Os números não fecham. Como se tudo fosse um livro-caixa. Tudo é um livro-caixa. Ela ficou quieta um momento. O silêncio de Janine era diferente do silêncio da maioria. Não era vazio. Era cheio. Cheio das coisas que ela ia dizer e do cuidado que estava tomando para escolher como dizer. Você fica auditando os números dos outros, Lara. Quando vai auditar os seus? Eu pisquei. O que isso significa? Significa que você está rodando o mesmo cálculo há 11 anos. Pais falharam com você. O sistema falhou. Você conseguiu mesmo assim, mas continua rodando. Todo contrato, todo cliente, todo real. É tudo evidência num processo que você constrói contra pessoas que não estão prestando atenção. Meu celular vibrou. Marcos. Isso é um encontro? Se for, preciso atualizar sua ficha de RH. Respondi. É jantar, Marcos. Jantar é só encontro sem papelada. Coloquei o celular na mesa. Janine ainda me olhava. Estou bem, eu disse. Eu sei que você está bem. Bem é seu ajuste de fábrica. Estou perguntando se você está feliz. Não respondi. Não porque não tivesse resposta. Porque a resposta era um número que eu ainda não tinha rodado e não tinha certeza se queria ver o total. As perguntas de Janine ficaram comigo por 3 semanas. Audite seus próprios números. Eu virava isso na cabeça na mesa, no carro, no chão às 5:30 da manhã, fazendo pássaro-cachorro, enquanto minha coluna reclamava no seu dialeto habitual de rigidez e calor. Não sabia o que ela queria dizer. E então, numa terça comum de outubro, descobri por que os números se auditaram sozinhos. O caso que mudou tudo era rotina. Um hospital em Blumenau tinha sinalizado uma disputa de cobrança. A família de um idoso alegava que recursos de um plano de poupança educacional tinham sido liquidados indevidamente para cobrir despesas médicas. A família queria que o hospital absorvesse o custo porque o saque do plano tinha gerado multa fiscal que ninguém havia informado. Meu trabalho era auditar a cadeia de contas. Direto. Eu tinha lidado com dezenas de casos envolvendo planos educacionais, eram comuns em cobrança hospitalar. Especialmente quando famílias desesperadas começavam a sacar de todas as contas que conseguiam alcançar. Abri o relatório jurídico e comecei a ler. Parágrafo 4. Planos de poupança educacional são de propriedade do titular da conta, não do beneficiário. O titular mantém autoridade plena para sacar recursos, alterar beneficiário ou encerrar a conta a qualquer momento, sujeito às multas fiscais aplicáveis em saques não qualificados. Parei de ler. Li de novo. Propriedade do titular, não do beneficiário. Minhas mãos pararam no teclado, não por decisão. Um reflexo do jeito que o corpo para antes do cérebro alcançar, como se soubesse algo que você ainda não percebeu. Doroteia tinha aberto 2 planos de poupança educacional. Um para mim, um para Beatriz. Minha mãe tinha mencionado uma vez, no velório, 17 anos atrás. Vovó cuidou de tudo, e eu nunca nem uma única vez em 17 anos perguntei o que tudo significava. Nunca perguntei quem era o titular das contas. Nunca perguntei o que aconteceu com elas. Porque eu tinha 10 anos quando Doroteia morreu. Depois tinha 18 e estava quebrada. Depois estava em Florianópolis construindo uma vida com números que pertenciam a outras pessoas. E nunca me ocorreu contar os meus. Fechei o arquivo do hospital. Abri o navegador. Digitei. Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, solicitação de extrato de plano educacional. O formulário era simples. Nome do titular, nome do beneficiário, CPF, relação. Preenchi em 4 minutos e enviei. Depois fiquei na mesa olhando a vista da ponte que eu nunca olhava e esperei 2 semanas. O envelope da Secretaria da Fazenda chegou numa terça. Branco. Brasão do Estado no canto. Abri de pé na portaria do prédio na Bocaiúva, porque não conseguia esperar o elevador. Conta. Plano de Poupança Educacional Santa Catarina. Aberta em março de 2005. Titular original. Doroteia M. Clark.
Sucessora designada após falecimento: Nancy R. Clark. Beneficiária: Lara Clark. Saldo na data do falecimento da titular: 2008. R. 315 mil. Saldo em 1 grau de junho de 2016. R. 340 e 1.073,85. Saque total em 12 de junho de 2016. R. 340 e 1.073,85 sacados por Nancy R. Clark, sucessora. Saldo atual: R. 000, 12 de junho. 3 semanas antes do casamento de Beatriz. 4 meses depois do meu acidente. O mesmo mês em que minha mãe me disse que não podiam mexer em nada, meu corpo processou antes da mente. Meu maxilar travou. Meus dedos amassaram o papel. Um som saiu da minha garganta, não uma palavra. Algo mais baixo que uma palavra. Algo que vem da parte de você que não é linguagem. Virei para a segunda página. A conta da Beatriz. Saldo em 1 grau de junho de 2016. R. 335.062,15. Saque total em 14 de junho de 2016. Sacados por Nancy R. Clark. 2 contas, 2 dias de diferença. Total: R. 670, 6.13, 6, 0. R. 676,36, 0. O orçamento exato de um casamento em clube, com fonte de chocolate e guardanapos monogramados, banda de 7 e vestido lavanda, e um discurso que dizia: estou tão orgulhosa das minhas meninas. Minha avó deixou aquele dinheiro para nossa educação. Sentou na mesa da cozinha, preencheu os formulários, emitiu os cheques e designou as beneficiárias pelo nome, pelo CPF. Uma para cada neta, porque acreditava em matemática. Acreditava que se montasse as contas certas e confiasse nos números, as pessoas que amava estariam protegidas. Não calculou a variável que não conseguia prever: a própria filha. Fiquei na portaria um bom tempo. A caixa de correio ainda aberta. Uma mulher que eu não conhecia passou com um carrinho de bebê e me deu aquele olhar que se dá para alguém parado imóvel demais num lugar público. Não notei. Estava fazendo contas. R. 340 e 1.070 e 3,85. Isso era meu. Não no abstrato. Não filosoficamente. Estava designado para mim por uma mulher que escreveu: conte tudo. Confie na matemática dentro de uma calculadora que me deu quando eu tinha 10 anos. E minha mãe tinha pegado. Tudo. E gasto num casamento que eu frequentei de andador e vestido de R$ 185, com uma coluna que não tinha sido consertada porque, supostamente, não tinha dinheiro. Sempre teve dinheiro. Sempre foi meu. Subi. Sentei na mesa. Peguei a calculadora de Doroteia, tela morta, bateria morta, e apertei os botões mesmo assim. 676.136 dividido por 2. Nada aconteceu. A tela continuou escura. Mas eu sabia a resposta. Liguei para Janine. Encontrei meus números, eu disse. Ela deve ter ouvido algo na minha voz, a planura, a precisão, o jeito que eu soava menos pessoa e mais laudo de auditoria sendo lido em ata, porque não pediu detalhes. Só disse: me conta. Contei. Números de conta, datas, valores. A designação de sucessora. Os 2 saques, 2 dias de diferença, 3 semanas antes de um casamento, 4 meses depois de um acidente. Li do jeito que leio laudos. Limpo, factual, incontestável. Porque era isso que era. Uma auditoria. A auditoria final de um livro-caixa que estava desequilibrado havia 11 anos. Feita pela única pessoa da família que sabia ler um. Janine ficou quieta 11 segundos. Eu contei. Descumprimento de dever fiduciário, disse ela. Doroteia designou Nancy como sucessora para gerir os recursos em benefício das beneficiárias, não para liquidar, luz para uso pessoal. O saque foi tecnicamente dentro da autoridade dela como titular, mas o propósito da designação era custodiar o gerir em nome das beneficiárias nomeadas. Existe jurisprudência, é acionável. Quanto posso recuperar? Principal mais juros acumulados, possivelmente mais danos por descumprimento. Dependendo do juiz, podemos estar falando de mais de 500 mil. Fiquei com aquele número. 500 mil. Suficiente para reembolsar 11 anos.
Só que 11 anos não é algo que se reembolsa. É algo que se sobrevive, depois se carrega, e depois numa terça de outubro se descobre que a espera tinha recibo o tempo todo. Não quero dinheiro, eu disse. Janine pausou. Então o que você quer? Quero que ela saiba que eu sei. Quero que ela sente na frente de um documento jurídico com o nome dela e entenda que os números sempre estiveram lá, e eu encontrei, e que eles não mentem. Lara, protocolou. Descumprimento de dever fiduciário. Clark X. Clark. Os documentos foram entregues a Nancy e Raimundo Clark, na casa deles na Rua das Acácias, em Alphaville, numa quarta à tarde de novembro. Se você descobrisse que o dinheiro sempre foi seu, que sua avó destinou para você, contou para você, escreveu seu nome na linha pontilhada e as pessoas em quem confiava pegaram e gastaram na festa de outra pessoa, você iria querer o dinheiro de volta ou iria querer algo que dinheiro não compra? Protocolamos na quarta. O universo, ao que parece, já estava protocolando a dele. Marcos descobriu antes de mim. Sempre descobria antes de mim. Porque Marcos tratava a rede social do jeito que eu tratava contas médicas, como um ecossistema de dados que te conta tudo sobre uma pessoa se você souber onde olhar. Ele entrou no meu escritório numa sexta à tarde de janeiro, 3 meses depois que protocolei a ação, e sentou na cadeira dele sem ser convidado. Isso sozinho me disse que algo estava errado, porque Marcos sempre batia não por formalidade, mas por genuína crença de que entradas não anunciadas eram ineficiência no contrato social. Preciso te contar uma coisa, disse, e preciso que você não faça matemática enquanto eu falo. Eu sempre faço matemática. Eu sei. Esse é o problema. Colocou o celular na mesa, tela para cima. Um post do Facebook de alguém que eu não seguia. Uma mulher chamada Chelsea Nguyen, marcada numa foto de festa de despedida numa concessionária em Alphaville. Legenda. Parabéns para Bruno e Chelsea no próximo capítulo, sonhando com a Califórnia. Meu cunhado parado na foto com o braço em volta de uma mulher que não era minha irmã, sorrindo do jeito que homens sorriem quando acabaram de trocar uma vida por outra e chamaram de recomeço. Ele foi embora, eu disse. Não era pergunta. 3 semanas atrás, pelo que consegui juntar. Pediu divórcio. A casa está submersa, hipoteca maior que o valor. Dívida de cartão em torno de 400 mil. Marcos pausou. Também tirou ela do plano de saúde antes da separação oficializada. O que é legal em Santa Catarina, caso você esteja se perguntando? Legal e terrível. Fiquei com aquela informação do jeito que fico com qualquer conjunto de dados, separando, categorizando, atribuindo valores. Bruno tinha sido casado com minha irmã por 11 anos. Tinha morado numa casa paga com o fundo educacional da minha avó, comido jantares numa mesa que existia porque uma mulher chamada Dorothea Clark acreditava em planejar com antecedência e depois tinha ido embora e deixado minha irmã com 2 filhos, 400 mil em dívida e sem plano de saúde. Meu cérebro fez o que sempre fazia. Calculou. Casamento de Beatriz, 676 mil investidos. 11 anos de casamento. 400 mil em dívida na saída. Retorno líquido. Negativo 1.076 mil. No papel, era o pior investimento que meus pais já tinham feito. Pior que a reforma da cozinha em 2009. Pior que o barco que Raimundo comprou e deixou na garagem 3 anos antes de vender com prejuízo. No papel. Na prática, era a história de uma mulher que tinha recebido tudo e aprendido a não precisar de mais nada. E quando o tudo saiu pela porta com uma vendedora chamada Chelsea, não sobrou nada por baixo. Beatriz se mudou de volta para a casa dos meus pais na Rua das Acácias com os 2 filhos, uma menina de 7 anos chamada Manuela e um menino de 4 chamado Cauã. Soube disso por Marcos, que soube pelo Facebook, que soube pela certeza algorítmica de que pessoas em crise postam mais que pessoas em paz. Beatriz postou uma foto do quarto das crianças na casa dos meus pais, o quarto que antes era meu com legenda, recomeçando, grata pela família. Recomeçando no quarto, onde eu um dia colei minha carta de aprovação na universidade na parede. Não comentei, não reagi, arquivei. 2 meses depois, Marcos entrou de novo. Mesma cadeira, mesma expressão a que usava quando os dados eram ruins e precisava entregar com cuidado. Beatriz tem problema na coluna. Olhei para cima. L4, L5. Disco herniado.
crônico. Aparentemente vinha se formando há anos, mas agora está agudo. Médico diz que precisa de cirurgia. L4, L5, as mesmas vértebras, o mesmo disco, o mesmo lugar da coluna onde um motorista bêbado numa Hilux tinha rearranjado meu futuro 11 anos antes. A matemática dessa coincidência não era algo que eu quisesse calcular, porque alguns números não te dizem nada útil, só te encaram. Ela não tem convênio, eu disse. Não tem. Custo do bolso para fusão lombar, 250 a 400 mil. Você saberia. Eu saberia. Sabia exatamente quanto custava, quanto seria a taxa hospitalar, quanto o anestesista cobraria, quanto custaria cada sessão de fisioterapia e quantas sessões ela precisaria. Sabia porque tinha vivido dentro daqueles números. Tinha sido a paciente no sistema que agora auditava. E o sistema tinha a mesma resposta para Beatriz que tinha tido para mim. Sua solicitação foi analisada. Ela está pedindo o SUS? Perguntei. Não sei. Acho que nem sabe como. Claro que não sabia. Beatriz nunca tinha navegado um sistema na vida. Nunca precisou. Os sistemas tinham sido navegados para ela por Nancy, por Bruno, pela rede de segurança de 676 mil que alguém outra avó tinha tecido e outra mãe tinha gasto. Soube o resto depois, em pedaços alguns da própria Beatriz, alguns da carta de Raimundo, alguns daquele conhecimento de segunda mão que viaja pelas cidades pequenas de Santa Catarina, do jeito que o tempo viaja, devagar, inevitável e impossível de evitar. Minha mãe sentou na sala da casa da Rua das Acácias e olhou para um problema que não conseguia resolver com talão de cheques ou sorriso. Beatriz precisava de cirurgia. A cirurgia custava mais do que eles tinham. A reserva de aposentadoria do Raimundo já tinha levado um golpe da minha ação judicial. O advogado deles tinha aconselhado reservar recursos para um possível acordo, o que significava que a poupança que poderia cobrir o procedimento da Beatriz estava congelada num padrão de espera criado por eles mesmos. Nancy passou pela casa como uma mulher fazendo inventário num navio afundando. Vendeu o conjunto de sala de jantar, o que Doroteia tinha deixado por 6 mil. Vendeu o barco que Raimundo tinha conseguido readquirir por 4.500. Fez uma garagem de vendas no sábado de março e precificou tudo com o desespero de alguém que nunca precisou atribuir valor em reais aos próprios pertences. A fonte de chocolate foi vendida por R$ 75. Eu sei disso porque Marcos me mandou o anúncio da garagem com legenda. 45 mil original, 75 na revenda. Isso é uma depreciação de 99,8%. Não estou dizendo que é metáfora, mas também não estou não dizendo. Fiquei olhando aquela mensagem um bom tempo. 45 mil numa fonte de chocolate num casamento pago com dinheiro roubado de educação. R$ 75 numa mesa dobrável numa garagem em Alphaville. Tinha uma equação aí em algum lugar, mas não era do tipo que minha avó poria numa calculadora. Era do tipo que se carrega no peito onde os números não se resolvem e o decimal continua correndo. Nancy, me contaram, sentou na cozinha depois da garagem, a mesma cozinha onde Doroteia tinha me ensinado a contar, e olhou para uma fotografia na geladeira. Era velha, ligeiramente enrolada nas bordas. Eu, com 10 anos, sentada no colo de Doroteia, segurando a calculadora, sorrindo para algo que não lembro. Minha mãe olhou para aquela foto um bom tempo. Eu sei porque Raimundo mencionou na carta o único detalhe que ofereceu sobre ela que não era desculpa. Não sei o que ela pensou. Não sei se ouviu a voz de Doroteia, a minha ou a dela mesma. Sei o que fez em seguida. Pegou o telefone. A lógica dela, imagino, era a mesma de sempre. Lara tem dinheiro. Lara tem empresa. Lara é forte. Lara vai entender. Lara vai ajudar. Porque Lara sempre se vira. Estava meio certa. Eu tinha dinheiro, tinha empresa, era forte, mas tinha acabado de me virar por pessoas que nunca se viraram por mim. Minha mãe ligou numa terça. Sei que era terça porque faturo por hora e registrei tudo naquele dia. A ligação, a conversa, o silêncio depois. Alguns hábitos salvam a sanidade, outros só alongam a fatura. Lara, por favor. A voz da minha mãe veio pelo telefone do jeito que água vem por uma rachadura no teto, descontrolada, encontrando cada fresta. Ela estava chorando. Não o choro que fez no casamento de Beatriz, que era choro de performance,
com pausas para respirar e consciência da plateia. Esse era diferente. Era o som de uma mulher cuja estrutura tinha desabado. Sua irmã precisa de cirurgia. A coluna dela é L4, L5. O médico diz que mal consegue andar alguns dias. Ela não tem convênio. Bruno deixou ela sem nada. A casa se foi. As economias, a gente não tem, Lara. A gente não tem. Eu estava sentada no meu escritório na Bocaiúva. As pontes faziam o que sempre faziam atrás da janela. Ficavam ali, indiferentes, enormes. A calculadora de Doroteia estava na mesa. Tela morta, bateria morta. Eu não tinha tocado nela em semanas, mas estava ali. Do jeito que certos objetos estão sempre ali quando chega o momento para o qual foram feitos. Por favor, disse minha mãe. Você é a única que pode ajudar. Eu contei. Não de propósito. Meu cérebro simplesmente fez, do jeito que sempre fazia quando os números eram a única coisa entre mim e o que havia por baixo. 4.015 dias desde que eu estava deitada no chão de um conjugado em Alphaville, com uma coluna que desmoronava, e liguei para essa mesma mulher nessa mesma terça e ouvi ela dizer a palavra que se tornou a arquitetura da minha vida inteira. Mãe. Sim, filha. Ela se vira. 3 palavras. As mesmas 3 palavras na mesma ordem, com a mesma certeza plana. Não planejei dizer. Não ensaiei no espelho, nem escrevi num cartão. Saíram do jeito que uma chave entra na fechadura para a qual foi feita. Limpas, precisas, inevitáveis. Silêncio. Não o tipo de silêncio que significa que alguém está pensando. O tipo que significa que alguém parou. O quê? Ela se vira. Foi o que você me disse. Junho de 2016. Eu tinha 18 anos com a coluna destruída e você me disse que eu me virava porque não podiam mexer em nada. Então ela se vira. Lara, não é a mesma coisa. São as mesmas vértebras, mãe. L4, L5. O mesmo disco. A mesma cirurgia. A única diferença é que eu tinha 18 e estava sozinha. E ela tem 31 e mora na sua casa. Então ela tem vantagem. A respiração da minha mãe mudou. Mais rápida. O som de alguém recalculando. Mas não estou ligando só para dizer isso, eu disse. Tem outra coisa. O quê? Eu sei sobre os planos de poupança educacional. Doroteia deixou 2. Um para mim, um para Beatriz. Você foi designada sucessora quando ela morreu. Sacou as 2 contas em junho de 2016. 341 mil da minha. 335 mil da Beatriz. Total, 676 mil. 3 semanas antes do casamento. 4 meses depois do meu acidente. Li os números do jeito que leio laudos para diretorias de hospital. Limpos. Fontes. Incontestáveis. Porque era isso que era. Uma auditoria. A auditoria final de um livro-caixa que estava desequilibrado havia 11 anos. Feita pela única pessoa da família que sabia ler um. Os recursos eram para a família, Nancy disse. A voz dela tinha mudado de novo, mais apertada agora. A estrutura tentando se reconstruir no meio do desabamento. Eu tinha autoridade para decidir. Você tinha autoridade custodial. Doroteia designou você para gerir em benefício das beneficiárias. Isso sou eu e Beatriz. Não você. Não um casamento. Não uma fonte de chocolate. Beatriz precisava daquele casamento. Ela não tinha carreira. Ela precisava de estabilidade. Precisava de um futuro. Ela precisava de 676 mil de futuro, e eu precisava de 0. Você era forte, Lara. Você sempre foi forte. Você não precisava. E aí veio a coisa por baixo de todas as outras coisas. A frase que minha mãe carregava havia 11 anos, envolta em justificativas e talões de cheque, e o vestido lavanda que usou num casamento pago com o dinheiro da mãe morta. Você nunca precisou de mim. A voz dela quebrou na palavra mim. Não performado, não controlado. Quebrado do jeito que vidro quebra. Súbito, completo, irreversível. Nenhuma vez. Beatriz me ligava todo dia. Beatriz precisava dos meus conselhos, da minha ajuda, Ela precisava de M. E você? Você só se virava. Você sempre só se virava. Sabe como é isso? Ter uma filha que não precisa de você? Ver ela ir embora e nem olhar para trás? O escritório estava muito quieto. As pontes não se mexeram. A calculadora estava na mesa com sua tela morta e sua fita crepe e seus 17 anos de silêncio.
Eu ouvi minha mãe. Ouvi do jeito que se ouve uma conta que foi negada pelo motivo errado. A negativa está errada. Mas a dor por trás do pedido é real. Nancy Clark tinha roubado da filha não porque não amasse, mas porque amava ser necessária mais do que amava ser justa. Beatriz era o investimento que pagava dividendos em ligações e visitas. E mãe, o que eu faço? Eu era o ativo que valorizava em silêncio. Não exigia gestão. Não gerava contato. Eu entendi. Entender não é o mesmo que perdoar. Uma conta pode ser válida e ainda ser negada. Eu precisei de você uma vez, mãe. Minha voz estava nivelada. A voz que eu usava em salas de reunião quando os números eram ruins e a sala era hostil, e a única coisa entre mim e o caos era a precisão. Junho de 2016. Eu estava deitada no chão com a coluna desmoronando e liguei para você e você disse não. Não porque não tinha dinheiro, porque já tinha decidido onde o dinheiro ia. Você fez uma escolha. Escolheu uma fonte de chocolate no lugar das minhas vértebras. E tudo bem. As pessoas fazem escolhas, mas você não pode fazer essa escolha e depois me ligar 11 anos depois e pedir que eu faça uma diferente. Você está processando a própria mãe. Saiu como sussurro. Estou auditando os livros. É o que eu faço. Vovó me ensinou. Conte tudo. Confie na matemática. A linha ficou quieta um bom tempo. Eu não preenchi. Silêncio, numa confrontação, pertence a quem não tem medo dele. Sua avó, Nancy, disse finalmente, teria vergonha de você. Não, eu disse. Ela checaria meus números. E estariam certos. Desliguei. O escritório estava parado. O contrato na mesa, convênio estadual. 6 dígitos. 3 anos. Estava onde estava o dia todo, paciente e indiferente. A caneca Audite Isso tinha esfriado. As pontes estavam ficando rosadas no último sol, e eu olhei para elas pela primeira vez em meses. Porque pela primeira vez em meses não tinha nada para calcular. Peguei a calculadora de Doroteia. Virei. Deslizei a tampa da bateria. A fita crepe ainda estava lá, ligeiramente amarelada. A letra ainda legível. Para minha Lara, conte tudo. Confie na matemática. Dirigi até a farmácia. Comprei 2 pilhas AAA, 9,95. Coloquei na calculadora no estacionamento, debaixo de um poste, e apertei o botão de ligar. A tela acendeu. Números verdes em fundo cinza. Piscando. Pronta. Algumas coisas, ao que parece, só precisam de pilhas novas. O acordo veio em fevereiro. Janine chamou de acordo limpo. O advogado de Nancy e Raimundo aconselhou evitar julgamento. E eles concordaram em devolver 390 mil, representando o principal mais juros acumulados na minha conta de poupança educacional. Como parte do acordo, ambos os pais assinaram um reconhecimento escrito de que os recursos eram o Fundo Educacional de Doroteia, designados para as beneficiárias nomeadas, e que o saque tinha sido inconsistente com o propósito custodial da conta. Nancy assinou no escritório do advogado dela. Raimundo assinou separadamente, em horário diferente, em mesa diferente. Janine me contou esse detalhe sem comentário. Eu não precisava de comentário. 2 pessoas que compartilharam uma mesa de cozinha por 33 anos não conseguiam compartilhar uma mesa para assinar um documento. A matemática daquele casamento era a auditoria própria. O cheque chegou por Sedex. 390 mil. Segurei na mesa e olhei o número e esperei algo proporcional: triunfo, alívio, fechamento. Qualquer uma das palavras que as pessoas usam quando um livro-caixa finalmente equilibra. O que veio foi menor e mais quieto que qualquer uma dessas palavras. Era a sensação de pegar algo que sempre foi seu no balcão de achados e perdidos. Não alegria, reconhecimento. Beatriz ligou 2 semanas depois. Atendi no primeiro toque porque lembrava como era ligar para alguém e não ser atendida. Eu não sabia, Lara, sobre os planos de poupança. Eu não sabia que o dinheiro era seu. Acredito em você. Mamãe me disse que era a poupança deles. Juro que não sabia. Eu sei. Já vi casos de fraude suficientes para distinguir conspirador de espectador. Você era espectadora, Beatriz. Ela ficou quieta. O tipo de quieto que não é vazio, mas também não está pronto. O quieto de alguém parado na beira de uma frase que ainda não construiu. O que eu te devo? Perguntou. Nada. Então por que parece que devo tudo? Não respondi isso. Algumas perguntas não são suas para resolver pelos outros, mas fiz outra coisa.
Mandei um pacote, não dinheiro, não cheque, não transferência. Um envelope Manila contendo 3 coisas. Uma lista de clínicas de fisioterapia em Florianópolis que aceitavam SUS. Um guia passo a passo do processo de SUS que eu mesma escrevi numa tarde de domingo. E o contato de uma defensora de pacientes no Hospital das Clínicas que se especializava em ajudar pacientes sem convênio a navegar o sistema. Incluía um bilhete, escrito à mão num cartão simples. Foi assim que eu me virei. É assim que você pode também. O sistema é complicado, mas funciona se você souber onde olhar. L. Dei a ela a única coisa que ninguém me deu. Um mapa. A carta de Raimundo chegou 3 semanas depois do acordo, escrita à mão. A letra dele tinha piorado trêmula, inclinada, as letras apertando demais em alguns lugares e mal tocando em outros, como um homem que não conseguia decidir quanto peso colocar no que estava dizendo. Lara, eu devia ter dito isso 11 anos atrás. Devia ter dito no telefone aquela noite. Sua mãe estava errada. Eu estava errado por deixar ela errada. Doroteia não me perdoaria, e eu não espero que você perdoe. Mas quero que você saiba que guardei todo o artigo sobre sua empresa. Todo. Tenho uma pasta na gaveta da mesa. Sua mãe não sabe. Não estou te contando isso para você me perdoar. Estou contando porque você merece saber que alguém estava contando. Alguém estava contando. Meu pai, que nunca dizia nada na mesa de jantar, que olhou para mim no casamento e desviou o olhar, que ligou às 2 da manhã e falou uma frase e desligou. Ele tinha guardado uma pasta quieta, escondida, insuficiente. Não bastava, não chegava nem perto de bastar. Mas era um número numa coluna que eu achava vazia, e a auditora em mim não conseguia ignorar. Coloquei a carta na gaveta da mesa, ao lado da calculadora de Doroteia, 2 objetos de 2 pessoas que me amaram em quantidades diferentes e expressaram no mesmo idioma. Silêncio. 3 meses depois, usei os 390 mil para criar o Fundo Educacional Doroteia Clark, uma bolsa para estudantes de primeira geração de famílias em dificuldade financeira. O dinheiro voltou para a educação, do jeito que minha avó pretendia, do jeito que os números sempre deveriam rodar. Marcos, quando contei, balançou a cabeça. Você acabou de transformar seu trauma em dedução fiscal. Isso é a coisa mais Lara Clark que já vi. Eu ri. Ri de verdade, não o riso que performava em jantares de negócios ou produzia quando Marcos dizia algo estatisticamente engraçado. Mas o riso que vem de algum lugar embaixo das planilhas, algum lugar que eu não tinha auditado havia muito tempo. Meu escritório está diferente agora. Tem uma foto na parede, eu e Janine, no restaurante onde ela me disse para auditar meus próprios números. Tem um print emoldurado da primeira avaliação de desempenho de Marcos, na qual ele se deu 10 de 10 e escreveu nos comentários, sem observações. Tem um desenho de giz de cera da Manuela, filha de Beatriz, minha sobrinha, que diz Tia Lara em roxo. A grafia errada, mas a intenção certa. A calculadora de Doroteia fica na minha mesa. Pilhas novas, tela acesa, fita crepe intacta. Conte tudo. Confie na matemática. Minha avó me ensinou que números não mentem. Ela tinha razão, mas errou numa coisa. Números também não curam. Pessoas curam. As que aparecem não porque a matemática fecha, mas porque escolhem. Minha mãe escolheu uma fonte de chocolate. Meu pai escolheu silêncio. Minha irmã escolheu não fazer perguntas. Eu escolhi Florianópolis. Escolhi Janine, escolhi Marcos e suas metáforas terríveis de planilha. Escolhi uma calculadora com bateria descarregada e uma avó que acreditava que amor é matemática. E se você está ouvindo isso se perguntando se deve continuar se virando sozinha ou finalmente deixar alguém entrar, deixe eu te poupar 11 anos de faturas. Deixe alguém entrar. Só certifique-se de que valha o investimento.